Boa tarde. Boa tarde ou bom dia, Bom né? dia, bom dia. Ai, hoje nós estamos aqui para fazer atividade de escrita criativa e redação. Eu agradeço muito as pessoas que irão acompanhar a gente e a voluntária Letícia. Estamos nesse formato, né, por causa do Covid-19 e o isolamento físico, então a gente está nesse formato online, por enquanto, não quero na escola, mas a gente está muito feliz em atender a pedido dos alunos. Hoje, especificamente, a gente está atendendo 2 pedidos de alunas da Escola Nossa Senhora dos Anjos, Limoeiro, Pernambuco, e Moacir Tomás da Silva, Jandira, São Paulo. Então, eu fico muito feliz de estar tendo pedidos, né, de alunos e a gente conseguir atendê-los, mesmo que no formato online. A gente está hoje com a voluntária Letícia Fernandes Leal. Ela estudou Letras em Português, Literaturas na UFRJ. Já trabalhou como professora de redação no pré-vestibular, social, CEDERJ, mas hoje é gestora escolar. Ela escreve para a coluna vestibular da revista Pessoas e Negócios e compartilha no seu perfil do Instagram. A gente vai colocar depois o Instagram dela aqui nos nossos comentários. Letícia Fernandes Leal. E ela tem um livro também, muito bacana, o nome é Sólido. É o primeiro livro de poesia dela e está no prelo da editora Casuá. Então eu agradeço, Letícia, você por estar aqui com a gente, Obrigada. experiências aqui, o seu tempo. E as pessoas que quiserem fazer perguntas e comentários, fiquem à vontade. A gente está aqui para repassar as dúvidas e comentários para a Letícia. E é isso, fiquem aqui à vontade. Eu passo você agora, Letícia, a palavra. Fique à vontade também para complementar aquilo que você quiser colocar. Muito obrigada, bom dia. Eu estou muito contente por estar aqui. Admiro muito o Quero na Escola e estou muito feliz porque alguém fez um pedido sobre escrita criativa e também sobre redação. Eu espero que esse nosso tempo hoje contribua para essas diferentes áreas, né, para essas diferentes vontades, desejos, esses pedidos, que eles possam ser atendidos. E é isso, acho que a gente pode começar. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês estão vendo. Tá aparecendo, não. Carlos? Carlos, ainda não? Acho que ainda não. Não, ainda não. Peraí. Foi? Aí, agora foi. Foi. Eu quero conversar com vocês, então, sobre 2 assuntos que, a princípio, vão parecer diferentes, mas que depois vocês vão ver como é que eles vão se casar, né? Como é que eles vão se reunir. Normalmente, quando a gente fala em escrita criativa, a gente pensa em oficina para escritor. A gente pensa em conto, romance, poema, crônica. E eu vou falar para vocês, assim, bem rapidinho, sobre o que a gente chama de jornada do herói, e que é um assunto muito, muito comum em escrita criativa. Depois a gente vai ver como é que a escrita criativa se relaciona com a redação, principalmente a redação do Enem. Aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso e no final eu vou deixar 2 sugestões de exercícios, tudo bem? Nossa, bacana, bacana. Amei a parte dos exercícios. Sim, sim. São 2 sugestões fáceis, vocês vão ver que são divertidas, são legais. O que a gente chama de jornada do herói normalmente é uma estrutura que aparece em algumas histórias. Então, para quem assiste filme de super-herói, para quem assistiu Harry Potter, isso vai ficar mais claro. Você tem um personagem principal que vai vivendo a vida dele comum e, de repente, alguém dá uma notícia para ele que muda essa vida e ele entra numa série de aventuras que vão ficando cada vez mais difíceis, né? São desafios cada vez maiores. No final, normalmente tem um grande evento e aí tem a solução da história, o desfecho, com tudo acontecendo feliz. Vamos pensar no exemplo do Harry Potter. Não sei se você já assistiu Harry Potter. Tem lá um menininho vivendo a vida dele com os tios. Se a gente fosse fazer um gráfico, ia ficar mais ou menos assim. Menininho vivendo a vida dele com os tios. Aí, de repente, aparece um personagem que conta que ele é um bruxinho. Então, nossa, ele veio o nível da emoção.
E aí ele vai vivendo uma série de aventuras lá no castelo, então esse nível de emoção vai subindo, e até que no final ele tem um encontro com um vilão, um grande vilão, ele tem esse enfrentamento com o vilão e tal, e aí tudo vai se solucionar. Então, de uma maneira muito simples, quando a gente trabalha com conto, com romance, a gente passa por isso. Então, a escrita criativa, ela tem a ver com contação de histórias, tem a ver com a expressão da nossa emoção, tem a ver com poesia. E, normalmente, a gente aprende a estrutura da história, né, o passo a passo da história, porque a criatividade tem a ver com romper com esse passo a passo também. Então, para a história não ficar sempre igual, a gente muda os elementos. O que acontece é que na redação a gente não tem esse espaço. A gente tem uma estrutura na redação do Enem que é bem fechadinha. A gente tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo, tem que ter uma tese, tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí, onde é que fica o espaço para a criatividade na redação do Enem? A gente sente a falta desse espaço de criatividade quando a gente se depara com um tema e depois com a folha pautada. E a gente pensa, caramba, eu não sei o que falar sobre isso. Nessa hora a gente sente um pouco de falta dessa criatividade. Então, tem a ver muito mais com a criatividade do conteúdo do que com a criatividade da forma. Eu vou mostrar para vocês rapidamente a estrutura de uma redação, como é que a gente faz essa redação. E depois a gente vai falar sobre criatividade para encher essa redação. Como assim? Que ideias eu posso? De onde eu vou tirar as ideias para encher a minha redação, né? Para falar sobre essas ideias na minha redação. Tudo ok até aí? Eu acho que estou... Não, tá perfeito. Eu só vou dizer que a Deise Ruiz e a Glória Lino está participando, então eu agradeço ambas por estarem aqui, disse um bom dia aqui pelo comentário, então acho que elas estão aqui acompanhando a gente, agradeço. Bom dia. Muito obrigada. Antes da gente falar da estrutura da redação do Enem, eu queria conversar com vocês sobre o que é criatividade. Se a gente vai falar sobre uma escrita criativa, afinal, o que é criatividade? Criatividade tem a ver com encontrar formas diferentes de solução de problemas. Tem a ver com resolver problemas de um jeito diferente. Normalmente a gente acha que criatividade é só para quem é um pintor, para quem é um poeta, um artista, mas na verdade a criatividade ela pode estar inserida em qualquer trabalho, em qualquer atividade. E a criatividade não é um dom mágico, né? Você não precisa nascer criativo. Criatividade é uma coisa que é como um músculo que você vai exercitando para ficar cada vez mais forte. Então, é uma habilidade que você pode aprender e desenvolver. Quando a gente fala em criatividade, normalmente a gente pensa em criar coisas a partir do nada, né? Criar uma coisa totalmente nova, uma novidade. Só que novidades não existem há muito tempo. Como é que a gente pode inventar uma coisa a partir do nada? Então, tem um humorista chamado Murilo Gun, que ele inventou uma palavra diferente para criatividade. Ele chama criatividade de combinatividade. Por quê? Porque criatividade tem a ver com combinar coisas. Então, a própria palavra combinatividade é a junção de combinação com criatividade. Então, quando a gente cria coisas, quando a gente tem ideias para os nossos textos, a gente não tem uma ideia que ninguém nunca teve no universo. Mesmo, seja para o texto da redação, seja para a crônica, seja para o conto, a gente pega ideias que a gente já conhece, o nosso conhecimento de mundo, aquilo que a gente já viveu, que a gente já experimentou, e aí a gente combina. E no caso da redação do Enem, a gente faz essa combinação entre aquilo que a gente já estudou, aquilo que a gente já viu, né? Os filmes que a gente viu, as músicas que a gente ouviu e aquilo que é proposto no tema da redação. Então, quando a gente junta essas coisas, a gente faz essa combinação, que eu brinquei, né, com a palavra combinatividade, que tem a ver com criatividade. Então, não se preocupa se você não se considera, né, uma pessoa super criativa.
Se você sente aquele bloqueio, né? Caramba, tem esse tema aqui, mas eu não sei o que eu vou falar exatamente sobre ele. Eu fico um pouco perdido diante da folha em branco. Isso é natural. E você pode exercitar isso, se tornar mais criativo e saber o que você vai escrever ali, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu não sei se já chegou alguma pergunta. Ainda não chegou nenhuma pergunta, mas eu vejo aqui que a aluna Poliana Marinho está acompanhando a gente, então eu agradeço por ela estar aqui. Se ela quiser comentar, fazer perguntas, fiquem à vontade. E a Deise também, Ruiz, que está acompanhando a gente também, e comentou aqui, está ótimo, então obrigada pelo comentário. Muito obrigada, muito obrigada. Por favor, vão mandando feedbacks para saber se eu estou falando muito rápido, muito devagar, se vocês têm alguma dúvida. Não, eu vou ficar muito feliz de ouvir. Agora a gente vai falar, então, especificamente da redação do Enem, e eu quero falar da redação falando sobre a estrutura dela. O que é isso? O que é isso? Como é que a gente vai organizar o nosso texto no papel. O que a gente vai colocar lá, tá? O Enem vai te dar um tema, vai te dar textos para você ler sobre esse tema, para você ter uma ideia de qual é o assunto da tua redação. E aí, quando você reúne essas ideias, você organiza elas em 3 partes maiores, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa é a hora de você correr para pegar um papel, uma caneta, se você precisar anotar esse tipo de informação. A introdução a gente faz em um parágrafo só. Ela tem mais ou menos 5 ou 6 linhas, tá? Não é um número... Ai, meu Deus, se eu fizer 4 quer dizer que eu estou reprovado. Não é isso, tá? É um valor aproximado. E ela serve para apresentar o tema, afinal, do que você vai falar nesse texto, e, ao mesmo tempo, mostrar qual a posição que você vai defender sobre aquele assunto. O Enem sempre dá pra gente um tema com um caráter do que pode ser discutido. Como assim? Ele dá um tema para que você se posicione sobre ele. O ideal é que você não escreva nada do tipo, a minha opinião é que tal coisa deva acontecer. Não é assim. Mas você vai dizer o que deveria acontecer em relação àquele problema. É o que a gente chama de tese. Então, é o que você vai defender durante o restante do seu texto. Depois disso vem o desenvolvimento, que são 2 parágrafos ou 3. Eu gosto de pedir que os meus alunos façam 2, né? 2 ou 3 parágrafos. Ele já é um pouquinho maior, porque aí, se na introdução você apresentou o que você vai defender, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos um tema sobre o problema da água no Brasil, certo? O problema da água. A gente pode defender que a água é uma questão por questões de poluição, né? Questões ambientais, e também por questões de consumo. Então, a gente não faz um bom consumo. Então, essa pode ser a minha tese. Eu escrevo lá no início, né? Na introdução. E aí, em cada parágrafo do desenvolvimento, eu elenco argumentos para mostrar que aquilo que eu estou dizendo é verdade e está certo, é isso mesmo. E lá no final, a minha conclusão é retomar a minha ideia e apresentar, normalmente nesse espaço, uma proposta de solução. Eu imagino que alguns alunos já tenham ouvido falar disso, a temida proposta de solução, que é, diante desse problema que o tema te apresenta, a gente sempre lê o tema da redação do Enem como se fosse um problema a ser resolvido. Como é que a gente pode resolver esse problema? Então, se eu estou lidando com a questão da água e eu digo que é um problema de consumo e é um problema de questões ambientais, como é que eu posso resolver esse problema? Né? Que órgãos governamentais ou não governamentais, ou a mídia, quem pode resolver esse problema e fazendo o quê? Então, essa é a estrutura básica da redação do Enem.
eu quero compartilhar com vocês mais uma vez o restante da estrutura. Nós falamos sobre o desenvolvimento. O que eu chamo de tópico frasal é justamente um resumo do seu argumento. Então, por exemplo, se lá na introdução eu estou falando do problema da água e tudo mais, o meu tópico frasal pode ser dizer, né, logo no início do primeiro parágrafo, na primeira frase, que um dos problemas a ser resolvidos, ser solucionados, é a questão ambiental, porque, por exemplo, a criação de gado consome muita água, então eu posso apontar um argumento ali. E depois tem o que a gente chama de ampliação, que é o conhecimento que eu tenho de mundo, as informações que eu tenho, o que eu já li, o que eu aprendi no colégio sobre esse assunto, que vai me ajudar a defender esse argumento. Eu sei que eu estou indo um pouco rápido, mas é porque eu quero chegar aqui, nesse ponto. O Enem tem algumas competências para corrigir a redação. E tem a competência número 2, que fala o seguinte: compreender a proposta de redação, entender qual é o tema, e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver esse tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que isso significa? Que eu preciso usar essa estrutura, mas eu preciso também preencher essa estrutura com conhecimento. Então, foi o que eu disse logo no início. A criatividade na redação do Enem, ela tem muito mais espaço no conteúdo do que na forma. A gente faz o texto sempre do mesmo jeitinho, mas aquilo que a gente vai escrever dentro desse jeitinho é que é um diferencial. E se você observar, cada critério, né, são 5 critérios de correção, e cada um vale até 200 pontos. Para você ganhar 200 pontos nesse critério, você precisa desenvolver a argumentação de forma consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. O que isso significa? Significa que você precisa demonstrar conhecimentos de diferentes áreas. Você precisa fazer citações, você precisa fazer referências, você precisa mostrar que você sabe alguma coisa do mundo sobre esse tema. Tudo bem até aí? Alguém apresentou alguma dúvida? A gente tem alguns comentários aqui e uma dúvida, então eu vou dar uma lidinha. O JP Beat, pelo Facebook, ele disse bom dia, Letícia é fera, com bastante exclamação. Então, acho que ele está acompanhando a gente, agradeço por estar aqui com a gente. Eu queria só comentar que depois a live ela vai ficar gravada como vídeo, então os alunos que não conseguirem acompanhar ou que talvez tenham perdido alguma informação, eles podem voltar aqui e aí pegar essas, né, informações e escreverem mais com calma, né, no caderninho também, então podem ficar tranquilo. E o Danilo Costa também comentou, né, muito bom, parabéns, Letícia, então eu agradeço também o Danilo por estar aqui com a gente, aqui falando, né, comentando. E só tem uma pergunta até então, que é: que tema você sugere, assim, para os alunos treinarem, talvez, assim, não sei se isso seria alguns dos seus exercícios que você iria colocar ao final, mas se você tivesse algum tema possível, assim, seria bacana. Essa pergunta é muito boa, essa pergunta é ótima. Não, os exercícios do final não envolvem temas propostos. Envolvem temas, mas não temas propostos. Eu sugiro que vocês procurem aquilo que está mais em alta nos jornais. Não é comum que se escolha o tema mais polêmico do mundo, tá? Mas existe sim um certo espaço para discussão. Há um tempo atrás, por exemplo, a gente viu um tema, eu vou até mostrar ele para vocês aqui, sobre o controle, né, do comportamento das pessoas através das redes sociais, através da mídia. Então, normalmente é um tema um pouquinho polêmico, mas não super polêmico. Não é o tema que faz as pessoas brigarem muito, muito não.
Então, o que eu sugiro, tá? Existem muitas listas de temas na internet. Existem algumas grandes áreas que são interessantes vocês pesquisarem sobre elas. Como assim? Um tema, o assunto educação, por exemplo, ele pode ser dividido em diferentes áreas. A gente pode falar, por exemplo, sobre o EAD, a gente pode falar sobre valorização do professor, a gente pode falar sobre profissões que são mais procuradas do que outras. Então, dentro do tema educação, existem várias possibilidades. Dentro do assunto meio ambiente, existem várias possibilidades. Eu criei aqui agora um exemplo da água, mas a gente tem o exemplo do desmatamento, a gente tem questões sobre a Amazônia, enfim, tem tráfico de animais. Dentro das questões sociais, é mais um leque. Então, é bem interessante que você tente listar esse tipo de grande área, né? Esse tipo de assunto amplo. E ali dentro você vai percebendo possíveis temas de redação. E procurando também aquilo que tem aparecido bastante nos jornais, aquilo que é recente e normalmente aquilo que é vinculado à realidade do Brasil. O Enem procura sempre se relacionar com a realidade nacional. Então, não fique tão excessivamente preocupado com as notícias internacionais. Foca no caderno de notícias nacionais e com certeza você consegue tirar ali, né, do telejornal cada dia um novo tema. O coronavírus seria um tema extremamente óbvio, não é? Distanciamento social é um tema extremamente óbvio, mas talvez um tema associado não tão óbvio, por exemplo, eu não estou aqui tentando adivinhar o tema da redação do Enem, não é isso, mas é só para dar um exemplo. Um tema não tão óbvio podem ser as questões emocionais, né? Como a gente está vivendo num momento de pandemia, as pessoas estão isoladas, no distanciamento social e tudo mais, pode existir uma crescente de questões, né, complicações emocionais. É um tema muito em alta ultimamente. Então, educação emocional, transtornos, né, das emoções são uma possibilidade. Eu acho que assim vocês conseguem perceber temas. Acho que não é necessário tentar adivinhar o tema. Uma coisa que a gente vai falar aqui, que a gente estava comentando sobre o repertório sociocultural produtivo, né? Que negócio é esse? O que é isso? Eu tenho isso? O seu repertório é a sua bagagem, é a sua mochila de conhecimentos, que tem aquilo que você estuda na escola, em história, em geografia, em matemática, biologia, em todas as disciplinas, artes. E também tem a ver com tudo aquilo que você consome de uma maneira pessoal, tá? Poderia ter a ver também com a sua história de vida, mas na redação do Enem não cabe muito usar exemplos pessoais, não faça isso. Mas tem a ver com os filmes que você assiste, com as músicas que você escuta, com os desenhos animados que você curte, as séries da Netflix que você curte, enfim, os sites que você acessa, o podcast que você escuta, o que for. Todas essas coisas que você consome fazem parte do seu repertório. Então, você tem um repertório. Com certeza, todo mundo tem alguma coisa que viu, que ouviu, que conheceu de alguma forma. Qual é o nosso desafio, então? É aumentar esse repertório, né? Porque quanto maior o leque, com mais áreas você consegue se relacionar. Então, se você assiste uma série ou se você vê um filme que fala sobre questões emocionais, você consegue ter um repertório para falar desse tema quando ele aparecer. Tem alguma pergunta aí? Até então a gente teve só comentários, né, da Odair. Ela disse muito bom, esclarecedor, então acho que ela tá gostando. Obrigada. Legal. Obrigada. E a Deise Ruiz, ela também comentou, sim, esse tema está muito discutido, né? Acho que é muito bem essa questão emocional que você... Em saúde emocional. Acredito que está sendo uma questão bem esclarecedora mesmo para a gente. Eu acho que a Deise em si, que comentou, ela é psicóloga, né? Então ela que legal. acaba falando
disso por causa disso. Mas é muito importante mesmo, até porque a gente, talvez, como estudantes também, né, quando a gente escreve, a gente tira um pouco do que a gente tem dessa bagagem para escrever, né, dentro da redação. Então é muito o que você disse, assim. Acredito que seja muito nesse sentido. Até então a gente não teve outras perguntas, mas se você quiser. Eu acho que um tema muito comum, um medo muito comum é a gente pensar que a gente não tenha, né, a bagagem necessária. Eu vou mostrar para vocês alguns temas de redação que usaram algumas coisas assim bem criativas, porque esse é o espaço da criatividade. Lembra da combinatividade. O que tem no seu conhecimento, nessa sua mochila, dos filmes que você viu, do livro que você leu, daquilo que você aprendeu na escola, que você pode juntar com aquele tema proposto. E se você já quer ir bem preparado para a redação, então eu vou sugerir que você já imagine alguns conhecimentos que você tem que podem ser aplicados nessas tais grandes áreas. Então, alguns conhecimentos, muitas vezes em diferentes temas, eles vão poder ser aplicados. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Eu tirei esses exemplos de redações que receberam nota 1000. E onde é que esses exemplos estavam? Eles estavam na cartilha de redação do Enem do ano passado. Então, ela fica disponível gratuitamente no site do INEP. Você pode ir lá e você pode ver vários exemplos de redação nota 1000. Dicas para sua redação estão lá. E eu vou mostrar para vocês, não a redação completa, mas só alguns parágrafos para dar exemplos assim dessa criatividade. Esse exemplo aqui que eu retirei dessa redação, eles são exemplos daquele tema sobre o controle de dados feitos pela internet, tá? Eu coloquei o tema aqui embaixo no finalzinho do slide. E aí o parágrafo começa assim. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. O que ele está dizendo? Que o Gilberto Gil, naquela canção, faz um elogio sobre a internet, sobre, nossa, quanta informação, quanto conteúdo existe na internet. Por que isso é criativo? Por que isso demonstra um repertório? Porque essa candidata foi uma menina que escreveu essa redação, ela vai mostrar que ela tem alguma coisa no conhecimento de mundo dela, que é essa canção do Gilberto Gil, que fala sobre a internet, que é, digamos assim, um assunto mais amplo. Dentro desse assunto mais amplo, internet, qual é o tema bem específico? É o controle do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Esse é o tema bem específico. E aí ela pega alguma coisa no conhecimento de mundo dela, que ela sabe sobre a internet, e ela usa isso na redação. Que outras coisas ela poderia usar? Nossa, infinitas. Que coisas eu poderia usar, você poderia usar? A gente poderia falar sobre o Facebook, a gente poderia falar que quando uma pessoa procura no Google, sei lá, tênis, aí ela entra no Facebook, depois aparece o quê? 1 milhão de tênis para ela como opção. Isso é um exemplo. Então, o seu conhecimento de mundo conta muito aqui. Outro exemplo legal. No filme Matrix, não sei se vocês conhecem esse filme, é muito divertido. No filme Matrix, clássico do gênero de ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. O que essa candidata aqui, a outra menina, está fazendo? Ela está usando um filme que ela assistiu para falar sobre aquele tal controle de dados. Olha só, no filme Matrix, tem um personagem que descobre que o mundo é controlado pelas máquinas. E hoje em dia, e ela vai relacionar isso. Imersos em máquinas que têm seus corpos sob controle. Então, ela está contando um pouquinho do filme para explicar que no filme a gente tem essa história. Mas, e aí, embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao contexto brasileiro atual. Né? Perdão, ao atual contexto brasileiro. Ela vai dar um exemplo de uma coisa que é ficção e depois ela vai associar ao tema que está sendo proposto pela redação. O que ela mostra com isso? Que tem alguma coisa que ela conhece
que se relaciona com esse tema. Depois, essa mesma candidata, essa mesma menina que escreveu, ela vai citar um sociólogo, então ela já vai usar um outro exemplo. O que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente que dá para usar filme, música, livro, coisas que você aprendeu na internet, coisas que você aprendeu na escola. E às vezes a nossa dificuldade é perceber que coisas a gente pode usar. Então, assim, dentro da cabecinha de cada pessoa, de cada estudante que está estudando, que está se dedicando, eu tenho certeza, tem um mundo de possibilidades. O nosso desafio é fazer a combinação. Então, a gente precisa fazer duas coisas. Ampliar as possibilidades. Então, se for uma coisa sobre meio ambiente, o que eu tenho? Eu tenho repertório sobre meio ambiente, pode ser uma canção, pode ser um filme, enfim, já falei sobre isso. E depois fazer o outro exercício, que é, com aquilo que eu já tenho, o que eu consigo produzir? O que eu consigo falar? Se surge um tema de sopetão, assim, um assunto sobre o problema da água, que eu tô brincando desde o início. Se a gente tá falando do problema da água, tem uma canção, Planeta Água. Poxa, já ouvi essa música em algum lugar. Tem uma campanha do governo que eu vi. Tem um documentário, né? Tem um monte de possibilidades. E aí o exercício é justamente tentar combinar. Super válido, Letícia. Acredito que é a partir, né, das experiências dos alunos do repertório, né, como você disse. A gente teve alguns comentáriozinhos um pouco antes, fala sobre a questão da saúde mental, né? A Daisy comentou aqui pra gente que a saúde mental está sendo acompanhada de perto, né, nessa questão da pandemia, então acredito que também tem um caminho. Achei excelente essa fala sobre o repertório. Estou continuando no comentário da Daisy, ela fala: cada um tem uma vivência e a união de consome, de cultura, serve como conteúdo para escrita. Então, acho que vai bem direto ao que você estava pontuando. A Glória Lino também comentou aqui com a gente, ela disse: por isso que incentivo a leitura com os meus alunos, para se produzir textos realmente necessários de um bom repertório sociocultural. Então, acho que é bem bacana. Eu fiquei sabendo aqui também que a aluna Bárbara Nogueira está acompanhando a gente, então eu agradeço a ela. E se tiver alguma dúvida, comentário também, mande para a gente. E aí chegou aqui uma pergunta para a gente também, justamente sobre essa parte do repertório e as informações que os alunos podem colocar ali dentro da redação ou qualquer escrita criativa que ele queira colocar. Chegou a pergunta de: vale citar cantores, autores e até youtubers menos conhecidos, ou é preciso citar alguém que é o corretor, né, que está lá vendo a prova, conheça também? Como a bagagem de cada um é única, não é possível garantir, com certeza, com absoluta certeza, que o corretor sempre vai conhecer todas as tuas referências. O que a gente sempre recomenda é que vocês escolham o exemplo mais famoso possível. Então, se você vai dar um exemplo de youtuber, escolhe aquele que tem milhões de seguidores e você pode deixar claro que é um youtuber. Você pode escrever, né, alguém que faz vídeos para a internet, um youtuber e tal. Você pode explicar. Então, por exemplo, naquele exemplo da redação que a menina citou uma música, se ela só colocasse o título da música, eu não ia saber muito bem, eu não conheço aquela música. Mas se ela me diz a música e o cantor, já cria uma segurança muito maior naquilo que ela está citando. Então, quais são as dicas? Escolha o que for mais conhecido possível, tá? Se acontecer do corretor não conhecer, mesmo sendo uma referência muito, muito comum, tudo bem, isso é possível, faz parte. Mas para evitar isso, escolha sempre as referências mais conhecidas. E tenha em mente que a pessoa que está lendo o teu texto precisa ter uma ideia do que você está falando. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido aquela canção, você sabe que é uma canção, está escrito lá, a canção tal, do compositor tal. Então, mesmo que você nunca tenha assistido Matrix,
A menina fez um resuminho do que é Matrix para mim. Olha, a Matrix é um filme que tem um personagem principal, e esse personagem principal vive num mundo em que as pessoas são controladas por máquinas. Ponto. Mesmo que você nunca tenha assistido Matrix, você consegue fazer a leitura do texto. Então, se você vai escolher uma referência sua, tenta explicar que referência é essa. É uma música, é um livro? Quando a menina citou o Bauman, né, no outro exemplo, ela explicou, olha, o sociólogo, então eu já sei quem é essa pessoa, né? E aí depois o nome dessa pessoa e tal. Então tem muitas formas de fazer essa referência, mesmo que não seja super conhecida. E é importante ter em mente que pode acontecer dessas bagagens não ser igual. Então, por exemplo, um fã de rap pode citar um rapper extremamente conhecido. E eu não vou saber porque eu não sei muita coisa sobre rap. Né? Não faz muito parte da minha mochila, né? Da minha bagagem cultural. Não faz. Mas pode ser super conhecido e eu é que não tenho esse acesso. Agora, se o escritor, né, a pessoa que está escrevendo a redação diz é o rapper tal, da música tal, então eu já sei o que está sendo proposto ali. E é muito importante sempre manter essas referências relacionadas ao tema e aquilo que você está falando no texto. Lembra, a gente tem espaço para criatividade no conteúdo, mas a forma precisa ser mantida, a introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente não pode negligenciar um por conta do outro. Não é assim, eu tenho esse conhecimento, então eu vou colocar lá no meu texto só para mostrar que eu sei sobre esse assunto, e aí a gente erra em outras questões, ou não deixa bem relacionado isso com o tema. Também não adianta. Então, você precisa conhecer assuntos e, lembra, combinar, relacionar com o tema e com o seu próprio texto. Eu acho que eu consegui responder. Respondi? Não, foi perfeita. Respondeu lindamente. Acredito que tenha esclarecido, acho que, bastante a questão. Eu acredito que também, em relação à forma, eu tenho uma dúvida aqui, mas eu vou ler só um comentário que a Cláudia Oliveira fez, por conta do que a gente estava falando antes, né? Ela falou, quanto mais conhecimentos de fato, mais a gente pode escrever sobre o assunto, né? Então, acredito que o repertório também seja isso, né? Sim. Que a gente estava falando. A aluna Fernanda... Oi, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu só ia falar que a aluna Fernanda está acompanhando a gente, então eu agradeço também. Se tiver dúvidas ou comentários, fique à vontade para comentar. Mas você ia falar alguma coisa, Letícia? Desculpa. Eu ia dizer que, às vezes, a gente tende a escolher qual repertório é válido e qual não. A gente faz uns certos julgamentos, assim. O que fica chique colocar na redação, né? O que é chique colocar? Só que não precisa ser chique, né? Na verdade, precisa fazer sentido, precisa ter a ver com o assunto, com a questão da forma. Tá bem relacionado. Então, não existe uma limitação. Você não precisa citar um estilo musical específico ou autores específicos. A gente cresce a nossa bagagem cultural se expondo à diversidade, né? A diferentes livros, a diferentes músicas, a diferentes conteúdos. Então, e também através daquilo que a gente gosta, que a gente curte. Então, se você gosta muito de filme, vai ser muito mais fácil para você investir em filmes. Se você gosta muito de músicas, pode ser muito mais fácil para você investir em conhecer mais músicas. Mas é muito importante lembrar que todo repertório é válido. Então, não pense assim, nossa, então eu tenho que conhecer todas as coisas no universo para poder fazer uma redação criativa. Não. Você faz o exercício de ampliar, né, de conhecer mais coisas, mas também de relacionar. Porque eu acho que esse é o maior desafio. É saber aquilo que a gente já tem de conteúdo e que a gente pode aplicar. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente não pensar, caramba, mas então as coisas que eu já conheço, será que elas não servem? Com certeza elas servem. Com certeza, você que está aí ouvindo, os alunos, com certeza tem alguma referência muito relevante que pode ser aplicada para vários temas. Eu queria agora passar para a sugestão de exercícios, então. Pode ser? Perfeito. Pode ser, se você quiser. Deixa eu compartilhar aqui, então, com vocês. Eu vou fazer 2 sugestões de exercício. Tá?
A Carla já explicou que se você não tiver o papel e a caneta aí não tem problema, você pode anotar depois, porque vai ficar gravado. Mas o que eu gostaria que você anotasse, não precisa ser agora, mas depois, que pode ser muito legal para você exercitar. Sugestão 1, faça uma lista com seus 10 filmes preferidos. Eu coloquei filme aqui porque eu gosto muito de filme. Mas você pode colocar livro, você pode colocar música, você pode colocar youtuber que você gosta, ou seus canais no YouTube preferidos. E aí depois que você fizer essa lista, só faz a lista. Você relaciona cada filme, ou cada música, ou cada youtuber, ou cada canal, a uma notícia, tá? A uma notícia de jornal. Alguma coisa que você viu na televisão. E isso também é uma forma de ampliar o nosso repertório. Então, você também pode fazer referência a uma notícia ou a um evento histórico, tá? Então, esse é o primeiro exercício. Fazer uma lista de coisas que você curte. Eu dei o exemplo aqui do filme. E depois de me dizer como é que essas coisas se relacionam com uma notícia. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de um filme e de um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. E nesse filme, nesse livro, há uma epidemia de uma doença, que é uma cegueira em que as pessoas veem tudo branco, e aí as pessoas que estão doentes, precisam ficar isoladas. Que notícia isso lembra pra gente, assim, de cara? Eu acho que lembra a notícia daquilo que a gente está vivendo, a notícia da pandemia, a notícia do coronavírus, assim. É claro que esse é um exemplo bem óbvio, mas tem uma série de outros. Você pode citar Free Willy e relacionar com questões dos animais, né, dos direitos dos animais. Então, essa é a primeira sugestão. Por quê? Para que serve esse exercício? Esse exercício é para você aprender a perceber que você já conhece coisas que são muito úteis, coisas que são muito importantes, a partir das suas referências, das suas preferências. E aí amanhã, se você tiver que escrever uma redação e o tema se relacionar com esse assunto, né, com alguma dessas notícias, enfim, de alguma forma, você já sabe, você já tem um norte daquilo que você pode dizer. Qual é a segunda sugestão? Fazer uma lista com as 5 notícias mais importantes do momento, 5 notícias diferentes. Procure em áreas diferentes, pense em cadernos diferentes, pense em esporte, em cultura, enfim, questões de saúde, pense em áreas diferentes, e aí você relaciona cada uma das notícias com um filme, uma música, um livro, ou um youtuber, um canal no YouTube, que é o exercício contrário. E talvez vocês perguntem, Letícia, por que no primeiro você colocou 10 e no segundo você colocou 5? Porque eu acho que é mais fácil listar preferências, né, pessoais, do que notícias. Especialmente no momento em que a gente tem visto notícias muito parecidas, né, sobre os mesmos assuntos. Mas o que é importante aqui? Fazer os 2 movimentos. Que movimentos são esses, né? Quais são... O que eu estou querendo dizer com isso? Você relaciona aquilo que você já conhece, aquilo que você pode dizer sobre isso, e depois o contrário, você vai escolher temas, né, através das notícias, por isso a notícia, porque a notícia muitas vezes gera um tema, e aí você vai pensar em alguma coisa que se relaciona com isso. Então, são exercícios diferentes para você fazer as coisas, né, nos 2 caminhos. E eu acho que esses exercícios, eles não são exercícios para você ampliar o repertório, né, para encher a sua mochila de conhecimento. São exercícios para você perceber aquilo que você já sabe e como é que você pode aplicar. E aí, tem mais alguma coisa? Eu achei excelente, nossa, muito bom. Eu acho que, inclusive, para testar, né, a gente vê como é que escreve e a gente tira as informações, a gente tira a nossa própria bagagem, a gente já tenha, né? Então, nossa, eu acabei de ler o livro, eu gostei muito dele, e relacionado a isso de uma redação seria incrível mesmo, assim. A gente teve alguns comentários, e aí ao final também posso fazer algumas perguntinhas que chegou aqui. Temos o comentário da Glória, que falou que tá ótimo, tá perfeito, bem esclarecedora, que já bem bacana. A Deise também disse que tá excelente, e ela disse que a Deise, principalmente, falou que fica muito feliz que esse conteúdo seja gravado, então, que bom. porque os alunos dela estão estudando para o Enem, então acho que está bem esclarecedor, principalmente por causa da redação, acho que muito bacana. A Bárbara Nogueira, que
tá acompanhando a gente, é aluna também, ela agradeceu, está sendo bem didática, parabéns para Que você, bom, né? obrigada. E por fim, a Glória, ela comentou aqui uma coisa que achei bem bacana colocar também, que é muitas das vezes os alunos eles ficam desorientados sobre o que escrever nas suas redações por não terem hábito de assistir os jornais. E aí talvez surgiu aqui na minha cabeça junto com essa questão, né, que apesar de talvez os alunos não assistirem jornais, você teria alguma indicação, inclusive das informações que eles pegam, não sei, Facebook ou outros canais, talvez, que possam fazer esse repertório. Sim. A gente vive num momento em que, apesar de muitas pessoas não terem acesso à internet, infelizmente, tem uma galera que tem. Tanto que a gente está aqui, a gente está se comunicando e tal. E muitas vezes o jornal, seja o jornal de papel, seja o telejornal, aquele da TV, ele não é a principal fonte de informação dessas pessoas. Muitas pessoas têm recebido notícias através de blog, através de redes sociais, no Facebook, Instagram. Isso acontece porque com a internet, as pessoas têm mais poder para se expressar, para escrever as próprias notícias. Então, por exemplo, eu não sou uma jornalista, mas eu poderia fazer um blog. E aí a pessoa não vai se informar da fonte de um jornalista, mas de um blog. Isso são possibilidades e são caminhos muito bons. Tem muita coisa boa aí, porque a gente pode aprender e descobrir, ouvir opiniões diferentes, e a gente pode se expressar. Então, é um poder maravilhoso. Por outro lado, é preciso ter um cuidado, que é o cuidado de filtrar essas informações, que é procurar conferir em outras fontes se aquilo que você está lendo na rede social e tudo mais é verdade. Né? Esse mesmo cuidado a gente deveria ter também com as mídias tradicionais. É sempre bom comparar possibilidades. Então, a rede social é um espaço para me informar? Sim. Teve alguém que mencionou youtuber. Eu posso falar de um youtuber? Pode, com certeza. Isso é ótimo. Então, é um espaço ótimo para você se informar. Só não pode se esquecer de sempre comparar com outras fontes de informação para garantir que aquilo que você está lendo é confiável. Porque, como é um mundo com muito espaço para muitas vozes, né, a gente não pode garantir com tanta segurança, com tanta clareza, qual é a intenção e qual é o posicionamento, qual é a confiabilidade da pessoa que está do outro lado, escrevendo esse conteúdo para a gente. Mas que são fontes muito boas, são sim, com certeza. Então, Letícia, você recomenda que o aluno fique bastante tempo na rede social consumindo conteúdo? Depende do que ele segue. Eu acho que depende muito do que você segue. Então, como você tem que filtrar as informações, procure seguir canais confiáveis. Escolha repórteres confiáveis, escolha formadores de opinião confiáveis. E quem vai decidir o que vai ser confiável para você é a tua pesquisa, né? Você jogando lá no Google o nome daquela pessoa, qual é a formação dela, por que ela fala aquilo. E aí você pode criar para você um conjunto de referências muito legais. Inclusive, por exemplo, na questão de saúde mental, existem perfis muito legais de educação emocional, né, de saúde emocional, né, pessoas se expressando sobre isso. Existe muito conteúdo sobre meio ambiente, existe muito conteúdo sobre educação. Então, é só você escolher bem o que você vai seguir. É claro que o youtuber que fala de humor, ele pode sim acrescentar alguma coisa para você, lembra? Toda bagagem é bem-vinda, né? A gente não faz discriminação com essa referência. Mas é bom diversificar e ter um leque de opções maior para quando vier um tema bem diferente, bem inesperado, você sabe o que dizer sobre ele. Eu acho que é isso. Acho que eu consegui... Não, respondeu perfeitamente. Muito esclarecedor. A gente teve até comentários, né, inclusive da Bárbara Nogueira, que é aluna, ela disse: devemos ampliar nossos conhecimentos para conseguir esse conhecimento acima do tema proposto, mas não fugir do objetivo dentro da redação. Então, a gente tem a bagagem em si. A Glória Lino falou também, não dá para viver desconectada da realidade, isso certamente dificulta uma produção escrita, então é isso, a gente tem toda uma bagagem, né, para poder escrever e escrever. A aluna Fernanda comentou também que está achando sensacional a live. Que bom!
ela está estudando para o Enem e hoje ela tem uma redação para fazer, inclusive, e ela vai usar esses conhecimentos e dicas que você disse. A Poliana também, Marinho, agradeceu muito por estar aqui, você está aqui falando sobre essas dicas, né? Ela disse que adorou as dicas, elas vão ajudar bastante na redação dela. Então, acredito que é muito importante e muito bacana todo esse repertório que você esteja passando. Eu tenho 2 perguntinhas, eu vou passar uma primeiro e a gente possa passar para a segunda. Tá. A primeira é justamente a questão da estrutura. Às vezes, alguns alunos têm dificuldade para ligar alguns parágrafos, por exemplo, né? Então, na articulação da ideia, às vezes a gente está com um parágrafo aqui, a introdução, e aí como eu faço ele para ligar com o desenvolvimento, e aí depois o desenvolvimento ligar com a conclusão? Eu acho que às vezes fica aquela questão, né, de como eu inicio um parágrafo de introdução, como eu inicio um parágrafo de desenvolvimento. Talvez uma dica seja bacana. Eu vou fazer então um comentário geral sobre isso, sobre como a gente vai relacionar os parágrafos, e dar uma dica muito importante para você se organizar e diminuir um pouco esse problema. Vou começar pela dica. A dica é, antes de você pegar o papel e sair escrevendo todas as ideias que você tem que são muito legais e tal, porque é um fenômeno diferente, né? Tem gente que olha a folha em branco e pensa, ih, caramba, eu não sei o que dizer. E tem gente que olha a folha em branco e pensa, caramba, eu tenho tanta coisa para falar, e se perde. Então, o que você deve fazer? Pensa que o teu primeiro rascunho não é para você sair escrevendo, né, a redação já, o texto corrido. Pensa nele como uma estrutura em tópicos para você se organizar. Então, você vai fazer tópicos mesmo. Escreve assim, introdução. O que eu vou escrever na introdução? Então, tem 2 coisas que você precisa fazer. A primeira coisa é apresentar o tema, tá? Então, eu tenho que pensar uma frase ou 2 que consiga apresentar o tema, né? Sobre o que será esse texto? É isso a primeira coisa que você precisa fazer na sua redação. E tem técnicas, né? Tem estratégias para você fazer isso. Você pode, desde já, mostrar um repertório sobre isso. Então, por exemplo, aquele exemplo da Matrix, se eu não me engano, ele era de uma introdução. Então, você já pode começar daí, mas não precisa necessariamente, tá? É uma possibilidade. Você pode começar de uma forma genérica, que um tema muito discutido recentemente tem sido, e aí você faz, né, referência ao tema. Não precisa escrever ele com as mesmíssimas palavras que estão lá na proposta de redação, não. Depois você coloca a sua tese, que é o que você vai defender nessa redação. É isso que você faz na introdução. E aí você vai mudar de parágrafo. Então você tem aquela dúvida, não, o que eu vou fazer? Lembra, você está no resumo de tópicos. Então, no primeiro, o que eu vou dizer logo de início, né? A abertura. Então eu coloco lá algumas ideias. Não precisa escrever a frase corrida, coloca só algumas ideias. Depois a minha tese, o que eu vou defender? Eu vou defender isso e aquilo. Tá? Normalmente 2 coisas, ou 3. Por quê? Porque cada uma dessas coisas que você vai defender vai se transformar num parágrafo no desenvolvimento depois. Então, isso já é uma forma de fazer o link. Já é uma forma de fazer o link depois. Então, já sei, vou defender isso e aquilo. De uma forma bem sintética, como tópicos mesmo. Igual eu coloquei no início do slide, lembra? Eu não estava escrevendo em frases corridas aquilo que eu estava dizendo. Eu estava colocando tópicos. Depois, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, escreve lá, desenvolvimento, primeiro parágrafo. O que eu vou escrever lá? Então, você vai colocar um resumo do seu primeiro argumento. Isso que a gente chama de tópico frasal, né? O que você vai defender ali. E depois, logo em seguida, você vai demonstrar conhecimentos que sustentem aquilo. Então, se você vai defender, por exemplo, que a água tem a ver com o nosso consumo, questões de consumo. Depois, você pode dar o exemplo do consumo de carne. Há muito consumo de carne, por isso se gasta muita água, porque o gado consome carne. Então, é um conhecimento que você vai colocar. Esse é o seu espaço de criatividade. E aí, como é que faz para você linkar o desenvolvimento com a introdução? E isso vai valer em quase todos os parágrafos, tá? Primeiro, o primeiro link acontece porque o seu texto já tem as ideias organizadas. Então, você já está escrevendo, continuando o assunto da tese. Então, lembra, você disse que você ia falar sobre 2 coisas, você vai falar sobre a primeira, no parágrafo seguinte, sobre a segunda. E aí, para ficar ainda mais claro, você vai usar conectores, você vai usar algumas expressões que retomam o parágrafo anterior ou que apontam o caminho que você está seguindo. Então, você pode usar primeiramente, então,
portanto, por isso, assim, depende do lugar do texto em que você está. Então, você está apontando primeiramente, né, inicialmente, a princípio. Então, são formas de você começar. Para ficar bem bonito, o que é legal fazer? Não começar com essas expressões do parágrafo. Isso é errado? Não, não é errado. Mas fica bastante bonito, né, na sua escrita, fica bem elegante, demonstra um domínio, um jogo de cintura aí com a linguagem, se você consegue deslocar do início. Então, você pode dizer assim, o consumo de água é primeiramente, então você começa a frase, coloca uma vírgula, coloca essa expressão, coloca outra vírgula e segue a sua frase. O que você está fazendo? Você está só deslocando para não aparecer bem no início do parágrafo. É só isso. Então, eu vou fazer um resumo dessa resposta. Faça tópicos, tá? Antes de sair escrevendo, faça tópicos para sua redação inteira. De uma maneira bem sintética. Escreve lá, já sei, vou falar da Matrix. Escreve Matrix. Já sei, vou falar do filme. Já sei, da música. Eu vou solucionar o problema de tal forma. Então, faça tópicos. Depois, quando for escrever, você vai olhar esses tópicos e vai seguir. Isso vai fazer o seu texto ficar todo organizado. E a segunda coisa use expressões para conectar com o que veio antes ou com o que está vindo depois. Essas são as dicas. Dicas essenciais, maravilhosas. Eu acho que esclareceu muito, até porque uma das professoras a professora Glória disse que gostaria que seus alunos estivessem assistindo a live, principalmente porque eles estão no Enem. Mas eu vou novamente dizer, Glória, que a nossa live vai ficar aqui salva como vídeo, então depois, se você quiser compartilhar o link também com seus alunos, eles podem assistir e pegar essas dicas maravilhosas dos exercícios e essas ideias. Eu acho que é muito bacana. A gente teve um comentário também da Glória, que falou assim: diante das temáticas do Enem, ouço muitos meus alunos exclamarem: nunca ouvi falar nesse assunto. Então, percebo que o quanto que vivem desligados de certas questões, e às vezes não são poucas. Aí, acho que com esse comentário dá para a gente pensar, não sei, eu encaminho para você uma pergunta no sentido de, talvez, pensar formas deles se interessarem por esses temas do Enem, não sei, quantos temas anteriores eles já tiveram, né, dentro do Enem, possa fazer com que eles se interessem por esses temas, porque são questões sociais, né? Envolvem bullying, envolve questões culturais, envolve várias temáticas dentro da sociedade em si. Acho que é bacana, e eu pergunto para você. Eu acho que é interessante para fazer inicialmente um exercício de apresentação dos temas anteriores. Por quê? O tema vai cair igualzinho a antes? Não. Mas porque é uma forma de você ir conhecendo as características do Enem, que tipo de tema passa por ali. Foi o que você falou, tem muitos temas sociais e tudo mais. Então, tem muitos temas que são relacionados ao nosso cotidiano. O desafio é justamente perceber essa relação. O que eu tenho a ver com esse tema? De que forma esse tema se relaciona comigo, com a minha realidade, com aquilo que eu vivo, né? Talvez não tão de pertinho, mas com aquilo que está ali do meu lado, na minha cidade ou no meu bairro. Então, é um exercício do aluno e também do professor, aproximar o aluno desses temas. Não é como posso dizer, não é um exercício tão fácil, não é um exercício tão simples, porque o Brasil é extenso demais, né? São muitas realidades. Então, é muito possível, sim, que alguém diga: eu realmente nunca ouvi falar sobre isso, não é uma coisa que pertence à minha realidade. Mas, às vezes, o que falta é só o link. De repente, tem, sim, um diálogo com a tua realidade. Então, mesmo que você nunca tenha vivido bullying, talvez você tenha ouvido falar, talvez você conheça um colega que viveu, talvez esteja, assim, muito perto, mas você não tenha prestado atenção. Então, eu acho que é realmente um exercício de aproximação e de procurar, não só no tema, mas na vida, aquilo que tá em diálogo, né? Ler para além do texto, ler para a sua realidade, aquilo que está ao seu redor.
a sua vida. E acho que o professor tem um papel muito especial nisso, né? Porque o professor pode ajudar os alunos. Nem sempre tudo que a gente estuda vai ser super interessante para a gente. Mas quando dialoga com a nossa realidade, fica menos custoso, né? Fica menos difícil, fica menos estranho, fica mais familiar, fica mais legal, fica mais amigo. Então, é um desafio tanto para o aluno quanto para o professor, para eles juntos procurarem se relacionar com esses temas. Eu acho que seria legal fazer isso com os temas anteriores. Isso facilitaria para quando surgisse um novo tema. E entender que, como o Brasil é muito grande, vai existir alguma realidade que não é contemplada. Isso é um problema, mas é um problema que a gente precisa enfrentar de frente, procurar minimizar. É isso. Eu acho que é super isso, sim, também. Eu acredito que seja um trabalho coletivo, né, com os professores. A gente tem mais uma pergunta e eu queria saber se você teria outras coisas da apresentação ou que a gente pode caminhar também. Não, acho que é só o meu contato, que eu deixei ele no final do slide. Que ótimo. A gente também fala, né, no final, se você quiser deixar os seus próprios contatos no comentário, enfim, a gente também fica aqui para os alunos também saber, né, como você está pelas redes sociais, querem conversar com você. Então, eu tenho só mais umas 2 perguntinhas para encaminhando para o final. Vou fazer uma, depois eu faço a outra. A pergunta seria: que livro você recomendaria para quem ainda não gosta de ler ou ainda não tem essa prática de leitura, não tem essa bagagem em si de uma rotina também, né? Mas sabe, essa pessoa sabe a importância que ler é preciso para escrever também, né? Então, você tem esse repertório, inclusive, acho que inclusive para saber quais palavras seriam interessantes de usar, enfim. Que livros eu recomendo? É muito difícil recomendar os livros porque eu não conheço o gosto da pessoa. E para você gostar de ler, para você desenvolver o hábito de ler, você tem 2 coisas assim, que são importantes. Primeiro é que você curta o que você está lendo, né? Nem sempre você vai ler coisas que você gosta. Isso faz parte da vida. Mas quando você pelo menos começa com aquilo que você gosta, isso já é muito bom. E a segunda coisa é a criação de hábito mesmo, ler todos os dias um pouquinho. Às vezes a pessoa não lê um livro, mas ela já lê bastante porque ela passa bastante tempo no Facebook, no Instagram, e tem textos ali, você está lendo ali também. A questão é só o contato com o livro. O que você precisa fazer? Descobrir o que você gosta. Como é que você descobriu a sua música preferida? Ouvindo várias músicas. Como é que você descobriu o seu estilo de música preferido? Ouvindo vários estilos. Então, qual é o ideal? Que você procure os livros por afinidade, por aquilo que te chama a atenção. Essa história parece muito legal, essa capa é muito legal. Enfim, não tenha preconceitos nem julgamentos. Procure aquilo que te interessa, aquilo que você gosta. Se você já gosta de determinados assuntos, eu gosto muito de futebol. Você pode procurar crônicas sobre futebol, tem umas bem divertidas. Você pode ler livros sobre futebol, em vez de começar com literatura, é uma possibilidade. Então, tenta fazer o momento ser legal e depois tenta desenvolver o hábito, todos os dias um pouquinho, doses assim de medicamento, todos os dias um pouquinho, para você construir esse hábito. Hábito também tem a ver com repetição, com esforço, com esse tipo de coisa. Mas não precisa ser custoso o tempo todo. Pode ser legal. Não precisa ser custoso, pode ser gostoso. Então, que bobagem, né? Que jogo de palavras. Então, procure aquilo que você gosta, tá? A música que você gosta, se você gosta de esportes, se você gosta de filmes, já te dá uma dica. Nossa, eu adoro jogo de terror. Então, talvez você goste de livros de terror. Por que você não experimenta? Tá? E se você não tem um hábito de leitura se já não é seu hábito, o legal é começar com aquilo que pode ser mais fácil de ler, tá? Então, nem sempre, eu vou ler Machado de Assis porque todo mundo lê Machado de Assis, e às vezes a pessoa acaba ficando, poxa, mas eu não entendi muito bem, eu não consegui bem essas palavras, aí ela se frustra. Então, não tenha preconceitos, comece com aquilo que te agrada, e não precisa ser difícil, a leitura não precisa ser difícil para ser uma boa leitura para você. E é como na academia, né? Você começa com um peso bem baixinho e depois você vai se exercitando e vai melhorando, vai lendo mais e tal. É isso.
Não, acho que dica valiosíssima. Eu lembro muito bem que quando eu era, sei lá, né, tava no ensino médio, eu gostava muito de quadrinhos. Quando eu tava pequena, né, eu gostava muito do quadrinho da Turma da Mônica, e eu comecei a ler o quadrinho da Turma da Mônica jovem, e aí eu comecei a expandir um pouco mais para outras áreas. Isso Acho aí. que toda forma é válida, né, pra gente começar Sim. a ler. Mangá é muito bom quadrinho. Mangá é uma delícia também, gosto. A Bárbara Nogueira comentou com a gente, ela falou que o bom é que os textos motivacionais que tem na prova ajudam um pouco para termos uma base sobre o que falar na nossa redação. Então, acho que Sim. é bem aqueles textos de Com introdução. certeza. Só é preciso ter cuidado para você não copiar exatamente aquele texto, tá? Não faça cópia do texto motivador, mas use o texto para entender o tema. Use o texto para entender o tema com certeza. Sim, sim, ele dá um guia, né, para onde a gente também não escapar do tema em si. Acho Isso bem aí. bacana. Por fim, acho que eu teria só uma última pergunta, assim, uma duvidazinha, mas é mais para a gente se inspirar também. Não sei se você tem algum contato, além do seu em si, do seu próprio perfil, mas outros contatos em que fale sobre redação, não sei, algum blog, algum canal, algum... Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Sim, eu me lembro aqui de uma colega que estudou comigo na faculdade, só que eu não vou saber o contato dela de cabeça, mas o nome dela é Débora Pluvi, e eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, mas você pode procurar, né, desse jeito. Débora Pluvier, assim. E ela tem um conteúdo bem legal sobre redação no Instagram. Eu acompanhei durante um tempo, então ela posta dicas constantemente, ela disponibiliza material gratuito, então tem bastante conteúdo ali, tá? É isso, porque o meu Instagram não fala especificamente sobre redação, aí eu falo muito mais sobre literatura, sobre poesia, sobre outras coisas. É muito mais sobre escrita criativa do que sobre a redação do Enem. Mas tem esse contato, sim. E tem muito conteúdo gratuito na internet. Sim, sim, acredito que a gente dando uma procurada, principalmente nos canais de youtuber, e youtuber também fala bastante sobre isso, mas então, eu agradeço, Letícia, por você estar aqui Não, com a gente. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que fizeram seus comentários, suas dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido falar um pouco das suas expectativas aqui. Eu acho que a sua experiência, a sua fala foi importantíssima para explicar bastante coisa, então, novamente agradeço. E a gente vai seguindo aqui com nossas atividades da semana. Vou encaminhar para você a fala, se você quiser agradecer, ou, né, não sei, dar uma fala final e a atividade da semana. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que teve muita paciência em nos assistir, me ouvir. Quero agradecer pelo convite de vocês, né, pelos alunos que participam, que mantêm esse projeto também, que enviam suas dúvidas, suas sugestões. Vocês são muito importantes. E eu acho que, se eu puder deixar uma palavra final, né, além do agradecimento, é que a bagagem cultural de vocês é rica, ela é riquíssima e ela é muito valiosa. Então, aproveitem, né, além de crescer aquilo, né, além de crescer em conteúdo, aproveitem aquilo que vocês já sabem, valorizem aquilo que vocês já têm, que vocês já conhecem, porque isso é muito importante. E vocês são extremamente capazes e extremamente criativos. Eu tenho certeza que vocês podem desenvolver a criatividade. Não é um dom que nasce com você. É uma coisa que você trabalha e aprimora. Você pode ser cada vez mais criativo. É isso, tá? Muito obrigada por esse tempo, por esse espaço, por me ouvirem. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia. Seguimos aqui, então. As nossas próximas atividades é racismo, né, na quarta-feira, dia 27, às 15 horas, e mastosologia na sexta-feira, dia 29, às 9 horas da manhã. Então, eu agradeço a todos e fiquem em casa, né, aqueles que podem.